Agora vai. Aleluia. Vamos lá, nós estamos finalizando hoje uma série de palavras que nós estamos falando acerca de avanço. Cremos que esse ano é um tempo que temos que responder ao Senhor. Aquilo que vem ao meu coração, né, eu não quero dizer, e eu não sou crente piano, né, Deus me tocou, não é isso, mas eu quero que você entenda que aquilo que veio ao meu coração nesse tempo, nessa estação que está por vir, nesse ciclo de tempo, é a resposta que temos que dar a Deus. Esse é um tempo de responder ao Senhor. E a nossa resposta é: sim, eis-me aqui, envia-me. Como diz então o profeta Isaías, né? Eis-me aqui, Senhor, envia o meu irmão. Não, não é isso, não, é envia-me a mim, amém? Então nós temos que entender que esse é um tempo de responder sim. Esse é o tempo onde eu tenho que sair da estagnação. Esse é o tempo que eu tenho que avançar. Cada tempo que passa, o que mais entendo é que todo ser humano tem se tornado muito mais parado, muito mais atado. Quanto mais nós temos tantas coisas ao nosso favor, parece que mais estamos enrolados em sentimentos, emoções e principalmente em frustrações. Nunca vimos tanto nível de frustração dentro de um ser humano como nós estamos vendo. Mais temos, mais possibilidade temos, mas contemos dentro de nós, parece que muito mais angústia, muito mais pressão, muito mais coisa que vem sobre nós. E por isso estamos parando. E esse parar é um parar em todas as áreas. Parar no nosso sentimento, parar nas nossas ações, parar no nosso chamado, principalmente, parar com a nossa caminhada com Deus. E estamos vivendo cada dia mais onde as pessoas dizem: olha, eu preciso cuidar mais de mim, eu preciso cuidar mais de mim, eu preciso cuidar mais de mim, mas passa ano e sai ano. A gente não consegue cuidar mais da gente. Eu sei que com vocês é diferente, graças a Deus. Amém? Ou seja, entra dia e sai dia, entra um ano, sai um ano, e nós temos que cuidar mais da gente. Espera aí, não estamos conseguindo cuidar. Por quê? Porque o nível de pressão está aumentando. E isso é bíblico. Nos últimos tempos, chegaria tempos onde os homens procurariam a morte. Por que procurariam a morte? Por causa do nível de pressão que viria sobre o ser humano. Aonde nós pensaríamos: olha, morrer é melhor. Eu acho que morrer é melhor. Olha, se eu não existisse, seria bem melhor. Mas nós que temos o Senhor, nós não buscamos a morte como solução da nossa vida, amém? Porque temos a vida em nosso favor. Chacoalha o teu irmão e fala assim: você tem o poder da vida. Jesus, glória a Deus, amém? Então, recapitulando aqui, primeira semana nós tratamos sobre o quê? Se eu quero avançar, eu preciso entender uma coisa. Primeiro, eu preciso assumir as minhas responsabilidades. Como assumir as minhas responsabilidades? Não jogando a outros a culpa. Você já viu qual foi a primeira coisa que aconteceu com o ser humano? A primeira coisa que o ser humano fez depois do pecado é transferir culpa. Fui eu, não. Eu sei que isso não acontece em você nem na tua casa. Né? Fui eu, não. Foi não. Eu nem estava com esse negócio. Aí o negócio está no bolso, assim. Obrigado, querida. Estava precisando. Veja só, aquele negócio, né? Fui eu, não, nem peguei isso. Está na mão. Por quê? Porque essa foi a primeira coisa que entra no ser humano. Quando ele peca, o Senhor pergunta a Adão: Adão, o que você fez? Senhor, fiz nada. Pelo contrário, eu estava muito bem aqui. O Senhor vai me dar uma mulher. Foi ela. Resumindo, a culpa é do Senhor. Porque eu não pedi mulher nenhuma e o Senhor me deu uma. Então não faça mais isso e eu te perdoo, viu? Entendeu a situação? E aí a gente começa a andar nesse nível. Tudo é o outro.
tudo é o outro, tudo é o outro. Eu nunca tenho culpa de nada. Eu não sou culpado pelas coisas que acontecem na minha vida. Eu não tenho culpa daquilo. Eu sou sempre a vítima e eu sou sempre injustiçado. Foi a primeira coisa que entra. Veja só. Quando o Senhor pergunta, Gênesis 3, verso 8, Adão, cadê você? Senhor, eu estou escondido. Mas por que você está escondido? Porque eu estou nu. Mas quem te mostrou que você está nu? Você comeu da árvore que eu te mandei não comer? É, Senhor, foi a mulher que me deu. A culpa foi dela. Eu falei para ela não fazer isso, e ela fez. Pega ela, Jesus. Mais ou menos isso, né? O Senhor olha então para a mulher e diz, mulher, o que você fez? Senhor, foi a serpente. Ela me enganou. O Senhor olha para a serpente fala, fui eu não. Nem temos como falar, né? O Senhor já chegou, toma. Mas preste atenção aqui. Duas perguntas nós trabalhamos há 3 semanas atrás. Para mim, é as duas perguntas que valem 1 milhão. É as duas perguntas que solucionam a nossa vida. Aonde você está e quem está te mantendo nesse lugar? Essas são as perguntas que precisamos fazer. Eu te pergunto, Deus sabia onde Adão estava? E por que Deus perguntou? Adão, onde você está? Não era mais fácil? Gente, se fosse nós, Adão, sai daí, sai daí, estou te vendo, sai daí. Mas hoje tem tudo a ver o que eu vou falar com isso que eu estou falando agora. Veja só, por que o Senhor já não diz, Adão, sai daí que eu estou te vendo? Eu sei onde você está, sai daí, vem cá. Você comeu, né? Mas Deus não foi jogando uma afirmativa. Deus foi perguntando. Por que Deus sempre pergunta? E essa era uma da maneira de Jesus discipular com perguntas. Porque com afirmativa eu não paro para pensar. Com perguntas eu paro para pensar. Se você me pergunta algo e eu te afirmo, você só recebe a minha voz. Mas se você me pergunta algo e eu te respondo perguntando outra coisa, você para entender e raciocinar a pergunta. De repente, Jesus pergunta assim, as pessoas perguntam, é lícito pagar imposto? E Jesus pergunta, de quem é essa moeda? É sempre uma pergunta atrás de outra pergunta. Você pode fazer isso? E aquilo? Senhor, com que autoridade você faz isso? E eu te pergunto, o batismo de João era de quem? Era do alto ou era de baixo? Você entendeu que Jesus sempre respondia com uma pergunta? Porque com uma pergunta você para pensar na situação. Não tem como eu responder algo sem parar para pensar. E aí Deus pergunta, aonde você está? Por quê? Porque eu preciso saber onde eu estou. Vamos lá, esse é o ano da mudança. Tá, mas onde você está? Porque se você quer crescer, você tem que entender o tamanho que você está hoje. Ah, eu quero crescer. Ó, que bênção. Eu quero chegar em 2,5 metros. Uau! Que lindo! Mas qual que é a tua altura hoje? Não sei. Então como que você vai chegar em 2,5 metros? Qual é o plano que você vai traçar? Qual é a estratégia para você chegar nos 2,5 metros? Eu não sei, porque eu não sei de onde eu estou. É a pergunta que nós estamos fazendo e sempre eu falo isso. Vamos lá, de repente você chega na Grande Comodoro, na Praça Central, e está perdido na imensidão de trânsitos e semáforos de Comodoro. Dá risada não, gente. Tem um povo de fora ouvindo. Deixa eles pensarem. Deixa eles imaginarem a Grande Comodoro. De repente você chega na Praça Central, naquela imensidão de trânsito frenético, aqueles semáforos de 4 estações. E de repente você liga, gente, você quer vir para a igreja e você fala assim, apóstolo, olha, eu estou perdido aqui, eu quero chegar na igreja. Qual é a primeira pergunta? Onde você está? Por que a pergunta onde você está? Não tem como te dar uma instrução se primeiro eu não saber aonde você está perdido. Ah, eu quero chegar na igreja, onde você está? Não sei. Então, meu irmão, você vai ficar perdido pro resto da vida. Porque não tem como. Se você não sabe onde você está, não tem como te instruir.
sair desse lugar. Então isso daqui, irmão, eu quero ser curado, eu quero, Senhor, quantas vezes a gente ora, Senhor, me cura, Senhor, me abençoe, Senhor, me dá um plano, Senhor, faça isso comigo. Aí o Senhor pergunta para você, mas onde você está hoje? Não sei, Senhor. Então acabou. Não tem como você sair de lugar nenhum. Senhor, eu estou assim. Olha o assumir culpa. Senhor, eu estou assim, assim e assim. Aí o Senhor diz, então agora você vai fazer assim, assim e assim. Por quê? Porque se você sabe onde você está, é fácil te direcionar para algum caminho. Amém? Amém? Então diga comigo, tarefa de casa. Definir onde eu estou. Amém? Define onde você está. Define com Deus aonde você está. Seja honesto com você mesmo. E aí você consegue trilhar rotas. Tudo bem? Assumir. Igual a segunda, quem está te mantendo nesse lugar? Tá, mas aonde você está, Adão? Senhor, eu estou atrás da árvore, me escondi porque estava nu. Tá, quem te fez saber que você estava nu? A pergunta é, você está perdido, irmão? Estou perdido. Eu não estou conseguindo encontrar. Amém. Mas quem está te mantendo perdido? Porque você não se perde à toa. Tem alguém que te mantém perdido. Tem algo que te mantém perdido. Tem uma circunstância que te mantém perdido. E se você não define a segunda pergunta, a primeira fica difícil, porque você sempre vai se perder. Porque tem uma voz que te direciona errado. O que você fez? Quem te mostrou que você estava nu? Qual foi o apontamento? Você não ficou sabendo que você estava nu à toa. Espera aí, alguém teve que falar para você que estava nu. Você comeu da árvore? É óbvio que Deus sabia que ele tinha comido. Mas ele precisava ser honesto com ele mesmo. Irmãos, isso daqui é o nível central. E agora eu vou dizer como batalha espiritual. Se você não entende quais são as influências malignas que te deixam preso em um lugar, você nunca vai conseguir sair desse lugar. Quem te mantém nesse lugar? Quem contou para você isso? Quem está falando isso com você? Quem está te conduzindo para esse lugar? Isso daqui é a resposta de todos os nossos problemas. Porque a gente vai chegar em um ponto. A maioria das vezes sou eu. Meus traumas, a minha inveja, a minha cobiça, a minha ganância, a minha arrogância, o meu orgulho, a minha esperteza, mas que na verdade é a tolice. E aí eu deparo com isso e falo, rapaz, na verdade, o problema de tudo isso sou eu. Não é o outro. Agora, para só um pouquinho que nós vamos para o ponto 2, ou seja, para a segunda semana. Irmão, preste atenção. Quantas vezes você jogou a culpa dos problemas da tua vida em alguém? E aqui eu vou um pouquinho mais longe. Quantas vezes você jogou a culpa em Deus? É porque Deus quis assim. Não, Deus não está querendo nada disso não, meu irmão. Entendeu aqui? Aí eu sempre brinco, né? Brinco não, eu sempre falo algo que já falei isso aqui para vocês. Aí a gente usa um versículo bíblico. Não cai uma folha da árvore que Deus não queira. Quem já viu esse versículo bíblico? Mas quem já ouviu isso daqui? Não cai uma folha sem que Deus não queira. Quem já ouviu isso aqui? Você sabia que isso não é Bíblia? Isso é Alcorão, Suratra 6. Ou sexto capítulo do Alcorão. Acho que é 6 ou 7. Acho que é 6. Isso é Alcorão, gente. Não é Bíblia. Deus nunca disse isso. Ele disse que os fios de cabelo da tua cabeça estão contados. Tem uns que é até mais fácil de contar. Digo nada. Digo nada, digo nada. Digo nada, digo nada. Como diria o apóstolo Josaí, tem gente que tem um corte chamado corte piscina.
Tá cheio, mas dá para ver o fundo. Mas vamos lá. Veja só. Olhando para esse ponto, você vai ver o seguinte, que essa questão de transferir é a causa da nossa estagnação. Segundo ponto, agora é o inverso. É assumir demais aquilo que é dos outros. Parece doido, né? O primeiro ponto é nunca assumir responsabilidade. Mas o segundo ponto é um sentido de culpa tão grande que eu tenho que assumir o que é dos outros. Aí eu quero resolver o problema de todo mundo. Aí pronto. Aí você fica sempre estagnado, porque você sempre está lidando com o problema dos outros e nunca seu. Gente, quem nunca assume as suas responsabilidades vai ter a responsabilidade dos outros nas suas costas. Porque é uma transferência. Eu deixo de fazer a minha e pego a dos outros. A dos outros eu não consigo resolver e a minha eu não assumo. O que acontece? Sempre uma bagunça. Por quê? Porque a minha eu não consigo resolver, porque eu não me assumo. A dos outros eu quero resolver, mas a dos outros é dos outros. Eu não consigo resolver a vida dos outros. Eu posso direcionar, resolver não. No entanto, é tão sério isso que Jesus nunca decidiu por ninguém. Concorda comigo? Ele dava o caminho e as pessoas seguiam ou não seguiam. Entendeu? Pois bem, terceiro ponto que a gente estava falando foi assumir o nosso chamado. Peraí, eu preciso sair da estagnação, então eu tenho que assumir o meu chamado. Eu tenho que assumir a minha responsabilidade, deixar aquilo que não é meu, mas agora eu dizer sim, como Isaías, chegar a um ponto de assumir. E hoje, para finalizar esse tempo, veja só, lembra que eu disse acerca, e nós começamos acerca da justiça? Eu quero que você abra a tua Bíblia em Salmo 19, verso 1. Não, tá ruim. Salmo 19, verso 1. Vamos lá. Salmo 119, a gente só vai ler todo ele 3 vezes. Salmo 119. Eu falei 19? 119, verso 1. Eu quero que você entenda aqui, veja só, Salmo 119, ele é algo muito interessante. Título de curiosidade. O alfabeto hebraico, ele tem 22 letras. E também essas 22 letras se tornam 22 números, porque a letra é um número também. Então o alfabeto hebraico, ele tanto é fonético como numérico. Por exemplo, nós temos a letra de 1 a 10, e aí vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, depois vem 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400. Essa é a numérica hebraica. Então, 21 é a letra 20 mais a letra 1. 55 é a letra 50 mais a letra 5. Então, é por letra. Hoje, né, com essa globalização, você vai vendo, mais antigamente era só letra. Então, Aleph, que é o primeiro, letra, ela também é 1. E olha a curiosidade, no alfabeto hebraico não tem 0. Não começa com 0 como o nosso. Então, chacoalha o teu irmão e diz, você nunca vai voltar para o 0. Você sempre começa com 1, você e Deus. Amém? Então você não volta para o 0, eu vou perder tudo. Você nunca perde tudo, você sempre está com ele. Então se você tem ele, você tem tudo. Amém? Então não tenha medo de perder tudo, irmão. Você nunca vai perder tudo. Em Deus você não perde tudo. Amém? Então vamos lá. Preste atenção aqui. No Salmo 119, eles são 22 porções de 8 versículos.
Depois você faz a conta, você vai ver isso. São 8 versículos para cada letra do alfabeto. Então, por isso que é tão grande, mas na verdade são 22 porções de 8 versículos. A gente vai ler a primeira porção. E só isso. Do 1 ao 8. Vamos lá. Bem-aventurado os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara seja firme os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então, não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graça com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampare jamais. Eu quero focar agora no verso 7. Verso 7. Vamos ler todo mundo? Render-te-ei graças com integridade de coração quando eu aprender os teus retos juízos. De novo, eu vou te render graças com integridade de coração quando eu aprender os seus retos juízos. Deixa eu te explicar um pouco melhor. Olha o que o salmista está dizendo. Senhor, eu só vou conseguir estar com retidão diante do Senhor quando eu aprender os teus retos juízos. Então veja só. Enquanto eu não consigo andar na justiça de Deus, eu não sei servir Deus direito. Esse é o problema do crente. De novo, enquanto eu não aprender os retos juízos de Deus, eu não consigo servir Deus como se deve. Eu só sei servir Deus depois que eu aprender dos seus retos juízos. Retos? Deixa eu te explicar melhor. A Bíblia é dividida em 2 testamentos. O primeiro, ou o Antigo, e o segundo, que é chamado de Novo, ou Reforma. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, você vai ver, parece que um Deus, e quando você olha para o Novo Testamento, para você parece que vê um outro Deus. O primeiro Deus, ou o Deus do primeiro Testamento, parece um Deus totalmente mau, bravo, vingativo e pronto para bater nas pessoas. O segundo Deus do Novo Testamento, parece um Deus amoroso, I love you, paz e amor, que vivia fazendo coraçãozinho para todo mundo. E que não ligava com nada. Eu lembro de uma vez que eu dei carona para um rapaz, meio hippie, e ele falou assim, olha, eu acredito no Deus do Segundo Testamento, o Deus do Primeiro Testamento eu não acredito não, ele é muito mau. Mal ele sabe que os dois é o mesmo. Mas por que nós temos essa diferença tão brutal? Que Deus, no Primeiro Testamento ou no Antigo Testamento, manda matar, consumir, pegar todo mundo, e no outro testamento ele diz, não, ame todo mundo. Peraí, que loucura é essa? Parece um Deus bipolar que uma hora está dizendo uma coisa, outra hora está dizendo outra. Não, aqui está a completude de tudo que precisamos aprender. Primeiro, é chamado de juízo. O juízo, ele é importante para a humanidade. As regras, ou seja, os limites, é a coisa mais importante que um ser humano pode aprender. Ter limite. Sem limite, nós nos matamos. Concorda comigo? Pega o teu filho e tira todos os limites da vida dele. E ele vai fazer o que ele quiser. Ele vai fazer o que ele quiser até os 3 anos, porque depois morreu. Porque, irmão, não tem como uma pessoa ser preservada se não tem limites. Não pode fazer isso.
não pode fazer aquilo, não pode fazer assim, você tem que ser assim. E quando você está fazendo e dando limite, como que é dar limite para um filho? Quem tem filho aqui, levanta a mão. Como é a primeira fase de dar limite para um filho? Vamos lá. Como a gente aprende limite? Geralmente tem que ter uma dor. Vamos lá. Sai uma lei de trânsito. Depois que saiu a lei de trânsito, começa o quê? Uma fiscalização violenta. Punindo todo mundo, dando multa em todo mundo, prendendo todo mundo. Por quê? Porque a gente só aprende algo novo como? Na dor, sofrendo, tendo que pagar, tendo repreensão. Senão, não aprende. Infelizmente, essa é a raça humana caída. E aí depois? Depois, então, vem o completar do limite. O que é o completar do limite? O amor. Então, por isso que a primeira ação de Deus, ela veio com limite. Se você fizer desse jeito, você morre. O segundo, com amor. Por isso Jesus disse, eu vim completar. Então diga comigo, eu preciso andar completo. Aprendendo os juízos e a misericórdia. De novo, juízo e misericórdia. Mais uma vez, juízo e misericórdia. Agora diga comigo, eu preciso aprender o juízo com misericórdia. Essa é a maior expressão de amor que nós temos. Juízo com misericórdia. Sabe aquele momento que você pega um filho para corrigi-lo e você está com tanta raiva e ele te encheu, e você disse não, ele te encheu. Quase ninguém passa por isso. E aí faz tudo que você falou para não fazer. Aí você pega ele e pá. Pronto, corrigi. Você corrigiu? Não, você descontou raiva. Agora pega o teu filho. Ele fez tudo o que não era para fazer. Aí você esperou, passou o dia, passou a semana, passou o mês. Ele nem estava lembrando daquilo. Aí você fala assim, vem cá. Deixa eu só te falar uma coisa, vem cá. Seca a cinta, com a vara, chamada vara da primeira infância e juventude, e porrete desse tamanho. E você fala, vem cá, você vai levar 3 varadas. Mas o que eu fiz? Você lembra o mês passado que você fez isso? Agora eu te pergunto, você vai bater com raiva? Não, que a raiva já passou. O que você vai fazer agora? Disciplinar, corrigir. Mas aí entra uma coisa que os filhos não acreditam. Que você fala assim, dói mais em você do que nele. Fala, dói nada. Nunca dói mais nos outros do que... Nunca dói mais em nós do que nos outros. Mas quem é pai, quem tem filho sabe disso. Depois que passou a raiva, depois que passou aquela ira, você chamar e punir, privar, tirar, reter, isso daqui dói mais em você do que nele. Porque isso é, o coração do pai sempre quer liberar as coisas para os filhos. O coração do pai sempre quer dar tudo o que pode. Mas você diz, você não vai poder fazer isso por causa disso. Mas você não está com raiva nenhuma. E aí você aprendeu juízo com misericórdia. Você sabe o que é isso, irmãos? O Senhor olhar para você e falar assim, te amo tanto, mas tu vai apanhar. Posso citar um salmo que a gente ama? Senhor, a tua vara e o teu cajado me consolam. Meu irmão, quem já viu vara consolar alguém? Me fale, por gentileza. Imagine teu pai, a tua mãe na porta, eu creio que muito já viveu isso, naquela porta estreita, que só cabia a ele dizendo, passe, meu filho, que eu vou te consolar agora, com aquele chinelo havaiana de pau na mão. Passe que eu vou te consolar. Mas é consolo ou não? É consolo para minha alma. Porque depois de uma disciplina dessa,
a minha alma é resgatada do abismo. Eu vou te falar, quem tem criança pequena aqui? Levanta a mão. De repente a criança está agitada, tá não sei o quê, está desobedecendo, está respondendo. Aí você pega, meu irmão, dá 2 varadas de goiaba verde. Sep, sep. Não vai ser aberto isso, né? Não, conselho tutelar. Vamos lá. De repente, sep, sep. Meu irmão, o menino chora, mas daqui a pouco ele está pulando alegre, está sorridente. O que você fez com ele? Livrou a alma dele do mal. Por isso, em Provérbios diz: o mal nasce dentro da criança, mas com a vara você tira. E a gente pensa que isso é brincadeira, mas não é. Depois de uma disciplina que você quase quer morrer, parece que você encontra um alívio para a tua alma. Porque eu fui punido não em raiva, eu fui corrigido em amor e misericórdia. Agora eu quero que você entenda isso. Por que eu quero que você entenda isso? 99,99 das nossas paralisações está numa coisa chamada juízo sem misericórdia, frustração ou justiça própria. Aqui está o estado de estagnação. Quando eu olho e diz, não concordo, não deveria ser assim. Vamos lá, se você fosse Deus, teria, além de você e mais uma meia dúzia de gente ainda vivo na face da terra? Vou perguntar de novo. Se hoje Deus descesse do trono e te colocasse no trono, além de você e mais meia dúzia de gente que você gosta, teria gente viva na face da terra ou você já mataria tudo? Você mata tudo. Eu mato tudo. Entendeu aqui? Entendeu a situação? O meu nível de juízo é um juízo próprio. E aqui o Senhor veio começar a nos ensinar. Você, o dia que você aprendeu os meus retos juízos, você me serve com retidão. De novo, diga comigo. O dia que eu aprender a exercer juízo como Deus exerce, eu aprendi a servir Ele. Sabe como chama isso? Que o Novo Testamento está repleto? Amor. A gente pensa que o amor do Novo Testamento é o amor do I love you. Não. É o amor que ama, mas ao mesmo tempo não deixa de corrigir. Deixa eu te falar. Quem crê que Deus te ama? Quem crê que é amado por Deus? Quem crê que é amado por Deus? Mas quem já foi disciplinado por Deus? E quem já ficou com raiva? Pronto. Entendeu aqui? E se Deus não te disciplinasse, Deus falasse, não, meu filho, tá bom. Você estaria vivo hoje? Não. Com certeza já tinha enfiado em um monte de enroscada. Mas aí você vê Deus te direcionando. E como Deus me direciona? Com a vara e o cajado. Entendeu? Então diga comigo, eu só vou aprender a servir Deus quando eu aprender a amar como Ele. Olha o que diz lá em Mateus, se não falha a memória, capítulo 6. Uma coisa é chamada santidade, outra coisa é chamada perfeição. Santidade é uma coisa, perfeita é outra. Ser santo é uma coisa, ser perfeito é outra. O que é ser santo? Ser separado para uso exclusivo. O que é ser perfeito? Jesus diz assim: sede perfeitos como teu Pai é perfeito. Vamos lá de novo? Diga comigo. Eu tenho que ser perfeito, porque o meu Pai é perfeito. Então olhe para o irmão perfeito que está do teu lado. Aí você fala, nunca. Irmão, isso aqui nunca.
Nunca na vida. Tá. Mas o que Jesus diz para que eu me torne perfeito? Qual que é a característica para me tornar perfeito? Ele diz assim, ele termina o versículo dizendo isso. Sede perfeito como o vosso Pai é perfeito. Mas antes desse versículo, ele começa dizendo assim, lembra que foi dito? Ame o teu próximo e odeie os seus inimigos? Agora eu digo o seguinte, ame os teus inimigos e abençoe quem te persegue. Ah, Jesus? E eu continuo dizendo, Jesus dizendo, Deus, ele manda chuva sobre os bons, sobre os maus. Você já viu a chuva vindo sobre Comodoro? Só cai na casa do bom. O mal fica tudo seco assim. Não, a chuva vem sobre todo mundo. O Senhor faz nascer sol sobre o justo, sobre o injusto. Aí ele diz, sede perfeitos, como seu Pai é perfeito. Como que eu me torno perfeito? Aprendendo a olhar as coisas com o juízo de Deus. Deus, ele vai até a última instância esperando que as pessoas se arrependam. Entendeu? Deus vai até o limite esperando que as pessoas voltem atrás. Deus não tem prazer em ver as pessoas sendo destruídas. Por mais mal que essa pessoa seja. Agora, vamos lá. Quem já desejou que os outros quebrem a cara? Tem que quebrar a cara mesmo. Porque a pessoa simplesmente falou uma coisa que você não gostou. Mas tem que quebrar a cara mesmo. Para aprender a ver o que é bom. Vou dizer uma coisa: motoqueiro que empina. Quem nunca ficou, tomara que caia, tomara que caia. Vamos lá, irmão, confessa os pecados agora. Ele fala assim, vem! E você fala, não, tomara que caia, para ver o que é bom para tosse. Mas vamos lá. Brincadeira à parte, eu quero que você entenda isso. O que eu preciso aprender? O Senhor quer nos levar a um nível de julgar as coisas com o julgamento dele, não com o nosso. Eu abro um parênteses nessa mensagem, estamos quase terminando, para continuar. Quem é você? Quem é o ser humano? Entenda isso. Já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Para que Deus criou o ser humano? Você já parou para pensar para que o ser humano foi criado? Veja só, irmãos. O mundo era perfeito. Gênesis 1:1. O mundo perfeito. Deus criou os céus e a terra. Depois, em Gênesis 1:2, o mundo se torna um caos. Deus nunca criou caos. Deus nunca criou algo que dentro desse algo já não é perfeito em si. Veja, Deus nunca cria caos. Deus nunca cria vazio. Por exemplo, Deus, antes de criar as plantas, ele diz que essas plantas produzam, tem semente, Deus deu todo o destino. Deus cria os animais, Deus cria isso, Deus cria aquilo, Deus cria a terra, Deus cria tudo, tudo com essência, tudo com objetivo. Então, Deus nunca criou a terra sem forma e vazia. Deus criou a terra completa, mas a terra se tornou sem forma e vazia. E o que nós entendemos que é o tornar sem forma e vazia? Foi quando teve a rebelião de Satanás, com terça parte de todas as criaturas existentes que se rebela junto, então há um caos, e então vem a morte de Jesus, antes da fundação do mundo, aquilo que já vimos tudo isso, e aí então começamos a reconstrução do mundo. Então veja só, Gênesis 1, verso 3, não é a criação do mundo, é a reconstrução do mundo. E aí começa a reconstruir o primeiro dia, reconstruir o segundo dia, reconstruir o terceiro dia, reconstruir o quarto dia, reconstruir o quinto dia, reconstruir o sexto, e quando ele chega no sexto dia, que estava tudo pronto, Deus, por último dessa reconstrução, cria uma criatura que é semelhante a ele. Para quê? Você está entendendo a charada?
Imagine que esse prédio está um caos, tudo quebrado. Aí você vem e começa a colocar tudo em ordem. Mas agora, entenda, antes desse caos, não tinha uma coisa chamada diabo e demônios. Agora tem. O que acontece então? Tem que ter o quê? Guardas. Porque antigamente não tinha ninguém que era mau e perverso, mas agora tem. Então Deus recria tudo e coloca o homem como o quê? Guarda. Qual foi a ordem de Deus para o homem no jardim? Guarda. Cultive e guarde o jardim. Então sacode teu irmão e fala assim, você foi criado como guarda. Amém? Mas apóstolo, não estou guardando nem minha vida. Então, esse é o problema. Beleza? Deus coloca o ser humano, coloca ele ali e diz, cultive e guarde. Tudo bem. O que acontece então? O ser humano não vigia e estrategicamente o diabo entra e perverte tudo. E aí, nós éramos criados para quê? Para colocar tudo o que está em desordem em ordem. Mas Deus já não tinha colocado tudo em ordem? Sim, mas existia esses espíritos que nós sentenciaríamos. Nós somos responsáveis de sentenciar as obras das trevas. Olha que lindo. Eu vou te dar 2 textos bíblicos para isso. Abra a tua Bíblia agora em Salmos. Salmo 149. De novo, Salmo 149. Ele diz, cantai um cântico novo ao Senhor, tal. E quando eu começo a cantar, o Senhor me dá o quê? Verso 6. Nos seus lábios estejam altos louvores, e nas suas mãos, uma espada de 2 fios. Então vamos lá. Estou cantando e na mão está o quê? Ô, gente, de novo. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Estou cantando e a minha mão está o quê? Uma espada. Eu canto de um lado e na mão. Por que eu estou com uma espada na mão? Gente, não estranhe não. Isso daqui é para a gente fazer circuncisão. Cadê? Eu estou cantando e estou fazendo o quê? Guerreando. Toda vez que eu entro na adoração, a adoração é o quê? Uma guerra. E eu estou guerreando. Como que eu estou guerreando? Veja só. Por que eu tenho que cantar e a minha mão tem uma espada? Verso 7. Para quê? Para exercer vingança entre as nações, castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para exercer contra eles a sentença já escrita, que será honra para todos os seus santos. Então, quando eu começo a exercer juízo de Deus sobre esses reis que não são reis, são espíritos demoníacos, o que eu estou fazendo? Honrando o Senhor. Então, eu digo, teu irmão, quando você coloca em ordem, você está cumprindo a palavra. Pois bem, outro texto. Abra a tua Bíblia aí em 1ª carta. Deixa eu ver aqui que é isso aqui mesmo. 1ª carta aos Coríntios, capítulo 6. Na 1ª carta aos Coríntios, capítulo 6, você vai ver que tinha uma briguinha dentro da igreja. É raro, gente. Eu vou falar uma coisa aqui que vocês nunca ouviram falar na vida. Não se assuste. Mas na igreja de Corinto tinha gente que brigava dentro da igreja. Vocês nunca ouviram falar disso.
de irmão que ficava com contenda dentro da igreja, aquela coisa assim que é raro, vocês nunca viram, graças a Deus. Mas eles não se resolviam entre eles. Eles iam lá para o tribunal, vou te processar. Tem algum advogado aqui? Tem um só? Tem mais algum? Vou te processar. Você me chamou de feio? Vou te processar. E o que acontece? Eles começaram, então, dentro desse negócio, eles não resolviam entre eles. E aí o apóstolo Paulo chamando a atenção deles. Diz assim, verso 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais essas coisas dessa vida. Então chacoalha o teu irmão e fala assim, você não sabia que você vai julgar anjo, irmão? De novo. Preste atenção. Você está sabendo que você vai julgar anjo? E você não tem condição de julgar uma briguinha que o outro chamou outro de feio, que passou e não deu paz do Senhor, e você vai julgar anjo? Mas como assim que eu vou julgar anjo? Sim, o Senhor me fez para ser juiz. Agora preste atenção. Agora você entendeu que eu tenho que aprender os retos juízos de Deus. Sabe qual que é o mal do crente? A gente resumiu a vida cristã em uma sensação pessoal. Não, querido. A vida cristã se resume na habilidade de julgamento que nós temos. Somos juízes nesse mundo. Igual que é o problema, nós como juízes nos corrompemos com o réu, o diabo. Como que a gente vai julgar ele? Se já estamos aliançados com ele. Essa foi a estratégia do diabo. Compra o juiz. Irmão, você já viu essa estratégia? Compra o juiz que não tem como ser culpado. Estratégia antiga, né? Quem inventou isso foi o diabo. Compra o juiz que não tem mais julgamento. Porque se somos juízes e se estamos aliançados com a injustiça, como nós vamos estabelecer justiça? Você entende quando nós falamos de santidade agora, não tem nada a ver só com pureza, tem a ver com integridade. Não, santidade não tem a ver só com pureza, tem a ver com integridade. Pega um juiz, ele tem que ser íntegro. Um juiz que não é íntegro tem como julgar alguma coisa? Não, já perdeu o senso de justiça. Então olha para o teu irmão e fala assim, você tem que aprender os retos juízos de Deus. Se você não aprender os retos juízos de Deus, você não pode servir Deus com excelência, porque servir Deus não é você estar aqui na igreja dobrado, é você estar olhando para toda forma de injustiça e condenando. Isso é ser crente. Amém? É condenar a injustiça. Aí você fala assim, agora calou a minha língua, condenar é comigo mesmo, irmão. Eu vou sair daqui condenando. Aí vem a segunda parte. Eu só posso condenar em amor. Aí lascou. Agora vamos lá. Conclusão. Jesus, então, ele pega e encontra um caso. E aqui dá o que nós precisamos. Jesus pega uma mulher que é trago no ato do adultério. Gente, qual foi a resposta daquelas pessoas? Senhor, essa mulher foi pega em... Agora deixa eu te perguntar, como que é pego em adultério? Imagine a cena. Foi pego em adultério. Como que está a cena? Está uma pessoa sozinha. Cadê o outro que estava lá no adultério com ela? Aposto que estava com a pedra também. Mata ela.
Mata. Não presta, mata. Porque se a mulher foi pega em adultério, deveria ter duas pessoas ali, concorda comigo? Porque a Bíblia diz que eles deveriam morrer, não só a mulher, mas eles não estavam querendo julgar uma causa, eles queriam pegar Jesus. É diferente. Ele chega e diz: Senhor, essa mulher foi pega em adultério. E a lei disse que aquele que é pego em adultério tem que morrer apedrejado. Aí a gente usa esse texto para dizer: não há mais julgamento nenhum. Aquele julgamento já estava comprometido. Porque não tinha nenhum nível de justiça ali. Nenhum. Primeiro, se era um caso de adultério, tinha que ter duas pessoas. Por que só tem uma? Segundo, vocês não querem aplicar a lei nessa mulher. Vocês querem pegar. Vocês querem me pegar em um erro. E para mim pegar no erro, não importa a vida dessa mulher. Ou seja, vocês vão matar uma mulher só para poder ver um defeito em mim. Você entende? Esse é o julgamento do homem. Não é para estabelecer o juízo. Agora, preste atenção. Todas as pessoas que um dia você quis que essa pessoa se desse mal, você vai começar a ver que não tem nada a ver com retidão. Tem a ver com partidarismo. É o que eu quero porque essa pessoa me ofendeu. Então ela tem que dar mal. Não tem retidão. Você entende aonde nós estamos paralisados? Agora olha para mim aqui. Quantas vezes nós somos paralisados de servir Jesus? Porque eu fiquei frustrado, porque aquilo que eu queria não aconteceu, porque eu queria, e aquela pessoa que eu achava que não deveria estar lá, ela está lá, e isso me ofendeu, porque eu fui injustiçado e nada aconteceu. Não aconteceu sim, querido, mas não aconteceu do jeito que você quer, porque o juízo de Deus é reto, porque é em amor. Aí Jesus olha para aquela mulher e disse assim: olha, teus acusadores, está todo mundo aqui, não estou vendo o cara que está aqui, né? Eu acho que você não foi pego no adultério sozinho, mas vamos lá. Quem não tem pecado, cada um foi de uma mana caducando, do mais novo ao mais velho, foi largando a pedra, e Jesus olha e fala assim: cadê teus acusadores, mulher? Olha, não sobrou nenhum. Então eu não vou te condenar, porque está comprometido esse tribunal, mas eu te perdoo e te digo uma coisa: vai e nunca mais cometa essa prática, porque senão vai acontecer coisas piores depois. Jesus passou a mão no pecado, mas ele agiu de... Por que ele agiu de misericórdia? Porque ali não era um cenário justo para um julgamento. Então, eu termino aqui. Eu só vou aprender a servir Deus como? Quando eu começar a aprender os retos juízos de Deus. Então, aprenda isso aqui, irmãos. O que me faz paralisar? Não assumir as minhas culpas. Assumir as culpas que não são minhas. Não entender o meu chamado. E por último, não andar no que nós chamamos de amor. Mas não é amor, é retos juízos. Porque quando eu ando em reto juízo, eu vou livrar quem eu não gosto e muitas vezes eu vou condenar quem eu amo. Isso é reto juízo. Gente, é doidura isso. Vamos lá. Você já percebeu que nós temos dois pesos e duas medidas sempre? Eu sempre uso isso daqui. De repente, alguém te manda oi no celular, só oi, escrito oi. Não é oi, não, é oi. Mas essa pessoa você não gosta muito. É uma pessoa que você acha que é traíra. Como que você lê essa mensagem? Oi. Mas de repente, aquela pessoa colada, chegada do coração te manda o mesmo oi. Como que você lê? Oi, nossa, que doce, gente. Olha, que amável. Aí a outra pessoa que você acha traíra manda oi. Você fala o quê? Viu? Ó, seco. Ó. Hã? Que alguma coisa, ó, que seco.
Oi. Você entende que quem coloca isso somos nós? Então vamos lá. Você tem coragem de punir quem você ama muito e tem coragem de tirar da sentença quem você não gosta? Se a resposta é não, você não aprendeu os retos juízos de Deus. Porque Deus amava muito Jesus e ele foi para a cruz. Muita gente amada por Deus foi para o inferno. E muita gente que fez muita coisa ruim foi para o céu. O ladrão do lado de Jesus, a vida inteira praticando crime, no último dia disse: Senhor, lembra de mim, tá? Você vai para o paraíso. E quanta gente boa que nunca fez nada de errado pode ter ido para o inferno. Entendeu? Há um tipo de juízo que nós precisamos aprender. Isso vai tirar o meu coração da frustração. Veja só, quantas vezes você está frustrado com família, com igreja, com trabalho. Mas, na verdade, o teu nível de frustração não é porque essas pessoas fizeram coisas erradas, fizeram coisas que você não gosta. É diferente de fazer coisas erradas. Uma coisa é alguém fazer uma coisa errada na lei do Senhor. Outra coisa é a coisa que fez que eu não gosto. Eu não gosto. E aí eu paraliso. Hoje é dia de aprender os retos juízos de Deus. Você vai aprender a julgar como Deus. E o dia que você aprender a julgar como Deus, imparcial, você aprendeu a servir Deus com excelência. Amém? Você pode ficar em pé. Sabe o que eu vim aprendendo ao longo do tempo? O que mais me frustra com Deus é isso. E o que mais me frustra com as pessoas são isso. Quantas vezes a gente tem raiva de uma figura paternal por causa disso? Porque a gente achou que deveria ter sido diferente. Quantas vezes a gente tem raiva de uma figura de autoridade por causa disso? Porque eu acho que não foi assim que deveria ser. Quantas vezes eu fico até com raiva do cônjuge, porque eu acho que essa pessoa não é justa comigo. Porque eu estou do lado. Ela tem que compreender algumas coisas. Quantas vezes a gente quer olhar para Deus e pensar que Deus vai passar a mão na minha cabeça só porque eu faço tudo certinho. Gente, sabe o que me dá muito temor no coração? É a vida de dois homens, Moisés e Paulo. Homens extraordinários. O apóstolo Paulo, cada lugar que ele ia, ele arrumava uma confusão. Eu acho que ele tinha que fazer parte daquele meme do cara, falar, rapaz, tu tem que parar de arrumar essas confusão. Todo lugar que ele ia, ele arrumava uma confusão. E ele clamava para que o Senhor tirasse um probleminha da vida dele. Ele disse: Não, não vou tirar. A minha graça te basta. Pronto. Moisés, amigo de Deus, servo de Deus, um homem que o próprio Deus disse: ninguém é como Moisés. Com os outros eu falo em sonho, eu falo em visão, mas com Moisés eu falo cara a cara. Rapaz, é forte, né? Pelo pedido de Moisés, a gente já viu, por exemplo, gente indo para o céu sem morrer, mas pelo pedido de Moisés, tem gente que foi para o inferno sem morrer. A terra sabia, os caras direto, sem escala. Mas um dia Moisés faz uma coisa errada. Uma.
ele desonra a Deus, e foi uma coisa bem errada. E no dia da sua morte, quase no dia da sua morte, ele diz: Senhor, deixa eu entrar. Deus fala: Moisés, eu vou dizer uma coisa, cessa esse assunto, cara. Você não vai entrar. Você não vai entrar na terra prometida, você me desonrou. Então, assunto encerrado. Meu irmão, eu te amo, I love you, eu te I love you. Mas justiça é justiça. Você me desonrou, perdeu. Cara, que terrível isso! Até a gente falou: Senhor, perdoa ele, Jesus. Eu sou um errinho. Desonra, meu irmão. Não pode. Isso, para mim, é punir com o coração. Eu acho que doeu mais em Deus do que em Moisés. Cara, mas por quê? Reto juízo. Entendeu? Reto juízo. O dia que você tiver um reto juízo, deixa eu te falar uma coisa. O dia que você aprender a ter reto juízo, o teu casamento muda. Que você vai parar de julgar com o coração e você vai julgar a atitude, não o que você pensa. O dia que você tiver reto juízo, a tua fé muda. A tua vida com Deus muda. Porque você vai querer parar de buscar o que você acha certo e você vai entender o que Deus acha certo e o que Deus acha errado. Não é o que você, é o que Deus. Diga comigo, tenho que aprender os retos juízos de Deus. Assim eu servirei Deus com excelência. Coloque a mão no teu coração e diga comigo: meu Pai, ajuda-me, Senhor, ter o teu coração. Ajuda-me, Senhor, a amar o que o Senhor ama e aborrecer o que o Senhor aborrece. Mesmo que seja coisas que para mim tinha valor e prazer. Mas se o Senhor aborrece, eu também tenho que aborrecer. E se o Senhor ama, eu também tenho que amar. Ajuda-me, Senhor, a exercer os retos juízos. É isso que eu te peço. Amém. Amém. Hoje nós vamos ceiar. E aqui nós findamos esse ciclo de 4 mensagens. Você já parou para pensar que essa ceia, esse símbolo que nós fazemos todos os sextas aqui na igreja, ela nada mais é do que o símbolo do reto juízo de Deus? É um filho tão amado, Jesus Cristo, morrendo por pessoas tão indignas como nós. Aonde tem justiça nisso, gente? Aonde tem justiça nisso? Assim, aos nossos olhos, você entregaria o teu filho amado por causa de um ladrão que está precisando de um transplante de coração? O próprio Senhor Jesus diz: olha, pelo bom até a gente pensaria, mas por gente mal? Meu irmão, quando Jesus morreu por você, você não era nada bom, e nem hoje é, mas antigamente era pior. Vai entender a justiça de Deus. Esse ato aqui é o maior ato de reto juízo. É a vida de um que salvou a muitos. Entendeu? Se você entende, se você confessa Jesus como teu Salvador, a mesa está aberta. Vai, pega a tua ceia e depois nós vamos orar juntos. Pega a tua ceia e volta para o teu lugar.
Envolvente, para que o Senhor cresça em mim. Levante o teu pão. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotz leshem mi'aretz lezikaron gushel Yeshua Hamashia. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que criaste o pão, fruto da videira, criaste o pão da terra, para que com ele nos lembremos do corpo de Yeshua Hamashia. Pega o teu cálice. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam boré peri hagafem lezikaron danshel Yeshua Hamashia. Bendito és tu, nosso Deus, Rei do universo, que nos deste o fruto da vide, para que com ele nos lembremos do sangue de Yeshua Hamashia. Pai, hoje nós participamos do maior ato de amor e justiça. Aquilo hoje que estamos na mão, Senhor, é o maior ato de amor. Fomos redimidos dos nossos pecados, porque pecamos, Senhor, querendo pecar. Mas é o maior ato de justiça, porque Jesus, o teu Filho amado, sofreu todas as consequências da nossa inconsequência. A justiça foi feita, mas a misericórdia foi estendida. É isso, Senhor, que precisamos entender e viver. Esse nível de justiça, mas misericórdia ao mesmo tempo. Ensina-nos, Senhor, ter esse coração, porque assim nós vamos te servir com excelência. Amém e amém. Come e beba em nome de Jesus. O altar está aberto, hoje é Shabat. Hoje é o dia de entregarmos as nossas ofertas, consagrarmos ao Senhor. Por isso eu declaro, bendito, santificado seja cada semente e que produza em abundância. Aprenda a ser liberal ao Senhor. Aprenda a entrar com gratidão diante do Senhor. E eu abençoo, declarando colheitas abundantes e céus abertos sobre a tua vida. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.